Eu fui professora universitária por 10 anos e frequentemente recebo ligações e mensagens dos meus ex-alunos para se aconselhar e pedir orientação. Eu gostaria de compartilhar 3 histórias com vocês. Talvez alguma delas seja parecida com o que você está vivendo hoje. A terceira, eu tenho certeza que você irá se surpreender. A primeira delas foi uma ex-aluna que me ligou frustrada com os resultados que estava obtendo com a aplicação de toxina botulínica. Ela já tinha investido em diversos cursos, mas não conseguia fidelizar os seus pacientes. Possuía dúvidas básicas quanto às marcações, se existia diferença de uma toxina para outra, se ela adicionasse mais soro ou menos soro, se isso impactaria nos seus resultados e ainda se determinado paciente era possível arquear ou não uma sobrancelha. O segundo caso foi ainda mais tocante. Uma aluna brilhante com 2 graduações me ligou desesperada, pensando em abandonar novamente a profissão. Não porque ela não amasse a profissão, mas porque ela se via numa rotina insana de atendimentos, no consultório particular e no serviço público. E ela estava sentindo que ela não conseguia entregar o seu melhor para os pacientes devido à pressão e à necessidade de rentabilizar para poder cumprir com seus compromissos. Ela me ligou para saber se ela conseguiria introduzir a toxina botulínica nas suas atividades, já que ela possuía uma boa clientela que confiava no trabalho dela. Antes de contar o terceiro caso, eu queria falar com você, que pensa em fazer uma transição diária, mas que de repente está se sentindo um pouco mais velho ou ainda se questionando: será? Já investi tanto em outra área? Será que vale a pena investir agora na toxina botulínica? Ou ainda, será que eu terei tempo para me dedicar? Eu gostaria que você escutasse essa história. Aos 21 anos, com um sonho no coração, formei-me em odontologia. Sempre quis fazer a diferença e voltar como professora à faculdade onde eu tinha estudado. Terminada, completei o mestrado aos 23 anos. E mesmo sendo improvável para uma menina do interior de Minas, de uma faculdade particular, conquistei o doutorado na Unicamp, passando em primeiro lugar na prova teórica. Foram 4 anos intensos, cheios de desafios, aprendizados, e publiquei em diversas revistas nacionais e internacionais. Apresentei trabalhos em congressos e, especialmente, apresentar a minha pesquisa no maior congresso de pesquisa odontológica do mundo, a IADR em Miami, foram momentos inesquecíveis. Finalmente, após tanto suor e lágrimas, conquistei o meu tão sonhado diploma. Realizei outro sonho, casar com um homem da minha vida, que eu conheci aos 14 anos e reencontrei aos 24. Nossa história é digna de uma novela. E então realizei o sonho de voltar como professora à faculdade onde me formei. Foram 10 anos ensinando disciplinas que eu amo: dentística, prótese, oclusão, anatomia dentária, clínica, materiais dentários e outras. Nunca vou esquecer a festa surpresa que fizeram no meu aniversário. Eu estava completamente realizada profissionalmente. Essa coisinha linda, pequenininha, nasceu e o meu mundo virou de cabeça para baixo. A alegria que a maternidade trouxe também um conflito profundo. Um dia percebi que tinha visto minha filha de 9 meses por apenas 10 minutos no dia. Algo precisava mudar. Eu queria aproveitar o seu crescimento, mas as dúvidas me assombravam. Priscila, você se dedicou tanto, como vai abrir mão disso agora? Me lembrei de uma conversa com uma colega, professora, com a mesma formação acadêmica, que tinha uma clínica de sucesso e abandonou tudo para viver nos Estados Unidos. Perguntei como ela conseguiu e a resposta me impactou profundamente. Tudo que eu conquistei me trouxe até aqui, mas isso não significa que eu não possa mudar e viver outros sonhos. Essas palavras me tocaram profundamente. Decidi sair da faculdade. Uma rotina mais tranquila, aproveitando cada momento com a minha filha. Isso me trouxe uma alegria imensa,
mas comecei a me deixar de lado. Não cuidava mais tanto de mim, não tirava fotos e quando tirava, sempre de óculos escuros. As rugas, olheira e flacidez já me incomodavam muito. Eu já tinha feito toxina botulínica com vários profissionais, mas a toxina não durava em mim. Apenas um mês e meio, até que eu vi uma mentoria VIP sobre a aplicação de toxina botulínica e resolvi me inscrever, com o único objetivo de aprender a técnica, eu poder estudar, avaliar marcas e protocolos diferentes. Porém, foi paixão à primeira vista. Vi o impacto que os procedimentos estéticos podem causar numa pessoa e decidi me aprofundar nos estudos da harmonização orofacial. Isso culminou na abertura de uma clínica de alto padrão, exclusiva para tratamentos estéticos. Estava muito feliz novamente profissionalmente, vendo a clínica crescer, pacientes se fidelizando e eu conseguindo conciliar família e trabalho. Mas algo no meu coração ainda pulsava forte: o amor pela docência. Ao decidir seguir na harmonização orofacial, me dediquei e fiz inúmeros cursos. Nestes cursos, colegas e ex-alunos frequentemente elogiavam a minha capacidade de transformar conteúdos complexos em conteúdos acessíveis e de fácil entendimento. Observei também que os cursos no mercado ensinavam fórmulas prontas aos alunos e não ensinavam a raciocinar e a entender a musculatura do seu paciente. Ainda observei que profissionais, muitos deles especializados, possuíam dúvidas básicas e estavam sempre investindo recursos procurando aprender a técnica de determinado professor. Eu compreendi que não existe a regra do fulano de tal. Existe sim a técnica mais apropriada para cada paciente. Foi então que eu decidi escutar os pedidos e ir ao meu coração e elaborei o curso Toxina Botulínica em detalhes, unindo a minha experiência acadêmica com o meu conhecimento da harmonização orofacial. E esse curso foi desenvolvido para ajudar os profissionais a entenderem e decifrarem a musculatura do seu paciente, conseguindo personalizar todas as aplicações. Com base nessa visão, eu desenvolvi um curso único no mercado, pensando tanto em profissionais que estão começando do zero, quanto aqueles que já são especialistas e desejam aprimorar suas técnicas. Foi desenvolvido para te ensinar a pensar, raciocinar, entender o padrão muscular do paciente e personalizar a aplicação da toxina botulínica, e não simplesmente ser um repetidor de técnicas. A estrutura do curso foi cuidadosamente elaborada, começando pelos conceitos mais básicos, como a escolha de uma seringa e o entendimento das marcações. Não quero que você apenas decore, mas que sim, compreenda profundamente cada passo, incluindo a reconstituição da toxina botulínica. O meu objetivo é que você saiba o que esperar ao ajustar a quantidade de soro, uma vez de simplesmente memorizar receitas que lhe foram passadas. À medida que avançamos, você aprenderá sobre conceitos mais complexos, como a análise dos diferentes padrões musculares, do frontal, orbicular, a avaliação de possibilidade de arquear ou não uma sobrancelha, considerando as particularidades de cada paciente. Também abordarei a técnica de microbotox, de aplicação de toxina botulínica para lifting facial, focando nos músculos depressores da face e no platisma, mas você não precisa se preocupar, pois tudo está explicado de uma forma detalhada. Além disso, explico a aplicação terapêutica da toxina botulínica em músculos como temporal e masseter. Análise dos diferentes tipos de sorrisos gengivais e como aplicar nessas situações. Faço uma análise detalhada das marcas de toxina disponíveis no mercado e explico
as diferenças entre elas, pois cada marca exige uma abordagem específica. Garantir que você compreenda todo o conceito ensinado, incluir vários casos clínicos detalhados. Você verá a aplicação da toxina botulínica no rosto todo, nos músculos depressores, no platisma, além de aprender as diferenças entre a aplicação em homem e mulher. Isso permitirá que você visualize claramente cada técnica e aplique o conhecimento de forma prática e eficaz. Tudo isso entre muitos outros temas, dentro de um único curso, usando uma didática simples, acessível, basado em ciência, arte e detalhes minuciosos para garantir que você obtenha resultados excepcionais e se liberte de fórmulas prontas. É crucial entender os padrões musculares e personalizar as aplicações para obter resultados acima da média. Com isso, você deixa de ser um repetidor de técnicas e passa a conseguir personalizar as marcações e aplicação da toxina botulínica de acordo com os desejos e limitações do seu paciente. Em seguida, você verá um pedacinho do curso explicando alguns detalhes dos padrões faciais no músculo frontal. O muscular. Alguns têm um padrão total, onde o músculo do frontal ele vai de fora a fora e as rugas estão em todo o sentido da testa, em todo o sentido. Ele tem um outro padrão, que é um padrão em que as fibras do frontal estão mais concentradas nessa região medial e a parte lateral não tem inserção do músculo frontal. Guarde essa informação, que vai ser importante quando nós falarmos sobre arqueamento de sobrancelha, técnica para arqueamento de sobrancelha. E nós temos um terceiro padrão, onde esses ventres estão totalmente separados. Essa região central não possui fibras do músculo frontal. Então nós vamos começar a pensar em algumas coisas. Por exemplo, neste primeiro paciente aqui, ele tem um músculo, um padrão total, com muita força muscular. Observem que as rugas são robustas. Observe que se eu quisesse paralisar por completo essa testa, eu precisaria de uma dose baixa ou de uma dose alta? Primeira coisa, o músculo vai de fora a fora. Não é só um pedacinho dele que está funcionando, ele está funcionando o músculo inteiro. Tem um padrão forte. Então, com isso, eu vou ter que usar uma dose maior para conseguir paralisar essa testa. Mas e aí? Dose maior, menos naturalidade. Dose maior, mais chance eu tenho dessa queda do músculo frontal e pesar nessa região. Seu paciente muitas vezes não vai reparar clinicamente essa queda, não vai fazer, meu olho ficou pequeno. Alguns podem sentir assim. Outros vão falar assim, tô passando maquiagem, tá borrando, meu rímel tá borrando mais, tô sentindo um peso nessa região. Isso já é um indicativo que você usou uma dose maior do que o necessário. Então, com esse tipo de paciente, você vai ter que alinhar a expectativa. Você quer uma testa lisa? Então, olha, eu vou ter que usar uma dose maior. Uma dose maior, existe o risco de você sentir um peso nessa região e ficar com um aspecto menos natural. Ou podemos apenas modular essa força sem paralisar por completo para que você tenha mais naturalidade, mas sabendo que algumas rugas residuais podem permanecer. Segundo caso, esse caso aqui nós vamos ter que ter cuidado com o arqueamento de sobrancelha. Olha só, o paciente chega no seu consultório e fala, doutor, eu quero a sobrancelha aqui em cima. Aí você vai avaliar o padrão de contração, conversa com o músculo. São os detalhes. Você vai olhar para o seu paciente, pedir para ele fazer a cara de assustado, levantar, e aí o que você observa? Que não tem musculatura nessa região, que
toda a força muscular e a contração está localizada aqui no centro. A toxina, a função dela é relaxar o músculo. Quando você faz a aplicação visando o arqueamento de sobrancelha, para quem não tem experiência, nunca fez, é da seguinte forma: você vai separar uma parte central onde você vai aplicar a toxina botulínica e vai deixar uma parte lateral sem aplicação de toxina, porque eu quero que o músculo trabalhe, que o músculo levante a cauda da sobrancelha. Então você não vai aplicar toxina nessa região para deixar o músculo trabalhar. Só que se o paciente chegou pedindo para arquear a sobrancelha, você não fez uma pré-avaliação, prometeu o arqueamento de sobrancelha. Na hora que você olhar para o seu paciente, pedir para ele fazer a expressão, não tem ruga nessa região, não tem contração muscular, essa sobrancelha nem levanta a cauda, mesmo com 100% do músculo funcionando antes da aplicação da toxina. Então vai adiantar você falar para ele que você vai arquear a sobrancelha? Com toxina botulínica você não irá conseguir. E o terceiro padrão, onde os feixes estão totalmente separados. Observem que as rugas estão apenas na lateral, e na região central não possui rugas. Vai adiantar eu usar uma receita de bolo de marcação de ponto e aplicar pontos aqui na região central, na região mais medial do frontal? Não vai, você vai estar desperdiçando dinheiro. Não tem músculo nessa região. Observe que quando você conversa com o músculo, quando você entende o que está acontecendo, você fica muito mais livre para fazer os pontos de aplicação. Tenho certeza que nesses quase 5 minutos de aula você teve informações valiosas. E olha que foram só 5 minutos. Agora imagine o que tem no restante desse curso. Ele foi pensado e estruturado cautelosamente, minuciosamente, com muitos detalhes, desde o conhecimento mais básico ao conhecimento mais avançado, baseado em ciência e anatomia. Aqui você aprenderá sim fórmulas prontas, mas acima disso você aprenderá a personalizar e adaptar essas técnicas e até mesmo criar a sua técnica, a sua marcação para personalizar de acordo com a necessidade do seu paciente. E eu gostaria que você escutasse agora o depoimento da Pamela, que foi a primeira aluna do curso. Assim, eu tô encantada. O curso é fantástico, você tá de muito parabéns. Não é porque você tá aqui na minha frente, não. Eu já te falei, te mandei mensagem. Porque, assim, tá muito esclarecedor, assim. Tá muito fácil de entender, sabe? No meu caso, que eu nunca trabalhei com a área de estética, né? Só com endodontia. Então, pra mim, foi uma novidade. E eu consegui entender perfeitamente e me sentir segura. Isso que é o mais importante. E me sentir segura. E é um curso que eu tento realmente mostrar a individualização da aplicação de toxina botulínica. Eu já tinha feito dezenas de cursos de toxina botulínica e todos eles o profissional ensinava a minha técnica. É a minha técnica, a técnica do fulano de tal, a técnica do fulano de tal. E eu acho que não tem que ter a técnica do fulano de tal, porque isso é marketing. Isso é marketing para vender curso. Porque a pessoa fala, eu tenho que aprender a técnica diferente do fulano de tal. E não é. Não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo. Não é. Então, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender o que o meu paciente precisa. Fantástico. E como eu posso resolver ou não aquela queixa. Você mostra que as técnicas que os profissionais colocaram, né, nomearam, no paciente a receita de bolo não dá certo. Não dá certo. A face é assimétrica. Então, assim, a gente tem diferenças. Não tem como você chegar, você quer arquear uma sobrancelha, aí você faz uma técnica, quando vê, não vai arquear a sobrancelha, você tem que ver se vai conseguir arquear mesmo. A teoria da parte online é muito boa, às vezes até melhor do que um presencial. Você consegue pausar ali, né? Você consegue voltar. Qualquer dúvida, você volta, ouve de novo, associa. Agora na aula, você não consegue ficar, professor, olha, repete. Não, peraí, que não entendi. Entendeu? Você volta. Muito legal, né? Eu acho muito legal. Ao entender profundamente a dinâmica muscular e os padrões musculares e personalizar a aplicação de toxina botulínica, você não só melhora os seus resultados,
como também constrói um relacionamento de confiança e lealdade dos seus pacientes. Não importa se você está começando hoje na toxina botulínica ou se você já seja um especialista, eu tenho certeza que esse curso transformará a sua prática clínica. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Espero poder te guiar nessa jornada e te ajudar a construir um impacto real na sua prática clínica e na sua vida, assim como esse conhecimento fez na minha. Espero que você esteja tão ansioso quanto eu para iniciar nessa nova fase. Com certeza que transformará a sua carreira e a sua vida. Eu te espero lá.